Todos os irmãos com a paz do Senhor, estamos aqui mais uma noite. Aqui quem vos fala é seu amigo de todas as noites, pastor Davi Mariano. Ontem nós iniciamos o estudo das dispensações. Hoje vamos falar o que são dispensações, né? O que são dispensações, que são períodos de tempo, e que por ser períodos de tempo fica mais fácil estudar a Bíblia e a teologia. Só um minutinho. Ok? E dessa forma, nós começamos o estudo das dispensações, sendo que ontem nós estudamos a primeira dispensação. Ok? Vou aqui estar chamando nossos irmãos para essa conversa de hoje, para esse estudo. Não gosto muito de chamar de estudo, muito menos de curso, mas é uma conversa aqui que nós temos informal todas as noites. Vamos aqui chamar nossos irmãos aqui. Hoje nós vamos estar estudando a segunda dispensação. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Depois que o homem pecou, então acabou-se a dispensação da inocência, e aí veio a segunda dispensação que nós vamos estudar hoje. Vimos ontem que não temos como saber quantos anos durou a dispensação da inocência, porque não sabemos quanto tempo foi ao certo da criação até a queda, né? E sabemos nós que o homem era a coroa de toda a criação. E sabemos nós também que a primeira dispensação chama-se dispensação da inocência pelo fato do homem ter sido criado sem a consciência do bem e do mal. Hoje vamos estudar a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ok? É a segunda dispensação. A dispensação da consciência nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, até Gênesis, no capítulo 8, e versículo 14. Os irmãos podem pegar sua Bíblia e ler lá, acompanhar na leitura. Ok? Gênesis capítulo 3, versículo 1, até Gênesis capítulo 8, versículo 14. Fala-nos da dispensação da consciência. A duração dessa dispensação, ou seja, a duração da dispensação da consciência, é de cerca de 1656 anos. Então, a duração da dispensação da consciência é de cerca de 1656 anos. Ela abrange o período da queda do homem até o dilúvio. Olha que interessante. Ela pega até a queda do homem e vai até o dilúvio. Então, a dispensação da consciência, que começa após o homem ter pecado, ela vai da queda do homem até o dilúvio, até quando Noé constrói a arca e cai a chuva sobre a terra. Então, e esse período dura 1656 anos. Então, a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, que vai da criação até a queda, nós não sabemos ao certo quantos anos durou.
Pode ter sido mais de 1000 anos, pode ter sido mais de 2000, pode ter sido 10.000 anos. Porém, a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, nós sabemos que durou 1656 anos, ok? Que vai da queda até o dilúvio. Com o conhecimento do bem e do mal, despertou-se a faculdade que nós conhecemos pelo nome de consciência. Despertou-se no nosso cérebro a faculdade, a inteligência de que nós chamamos de consciência. Operando dentro do intelecto do homem, a consciência quer servir de governador da vida moral. A consciência quer servir como governador da vida moral. Então deixa de ser Deus o regimento da nossa vida moral e passa a ser a consciência. E interessante aqui, abrindo um parêntese aqui, que se o homem não tiver Deus na vida dele, e deixar para a consciência dele reger a vida moral dele, nós vemos o escândalo que está hoje em dia, até mesmo dentro das igrejas. A moralidade abaixou, a moralidade lá embaixo. Então, por isso que a nossa vida moral, ela é regida por Deus, era regida por Deus. Quando o homem pecou e tomou consciência, começou a ser regida pela consciência. E todo homem que deixa ser regido por a sua vida moral pela consciência, ele vai ter uma vida moral muito abaixo do que Deus espera do ser humano. Okay? Hoje nós sabemos que é possível treinar a nossa consciência para que ela não funcione como se deve. É muito perigoso governar nossa vida pela consciência. Muito perigoso. Mas quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, não havia atrás deles os séculos de mau treinamento, nem havia outro sentimento a não ser obedecer a Deus em tudo. Por isso que as pessoas às vezes perguntam: por que se fala tanto de mal conduta, mal moral, baixa moral, perdão, de hoje em dia, e não se falava antigamente? Bom, vamos ver. Começando lá quando Adão e Eva pecou, para alguns anos atrás, e hoje em dia. Quando Adão e Eva pecou, eles haviam somente uma vida com Deus, tinham-se o conhecimento do bem e do mal, mas a moral deles não regia a vida deles, porquanto sabiam que era certo ou que era errado, mas Deus governava a vida deles ainda. Tanto que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Podemos ler lá, podemos ver isso relatado no assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Bem, foi passando os anos, a moral do homem foi caindo. A moral do homem foi caindo. Como nós vemos isso? No fim do período da consciência, nós podemos que a moral do homem estava muito embaixo. Me prove, te provo. Nós vemos, por exemplo, o motivo pelo qual Deus quis destruir a raça humana. Nós vemos que foi por uma questão moral. Nós podemos ver que foi por uma questão moral. Que a moral do homem quase que não existia mais, a não ser
pela família de Adão, perdão, pela família de Noé. Até alguns anos atrás, havia-se uma certa moral, até mesmo estou falando quanto a nós evangélicos, porquanto sabíamos nós que íamos viver uma vida santa e tínhamos que nos santificar. Então sabíamos nós que não podíamos viver uma vida dupla, ou seja, ser crente entre quatro paredes e na rua não sermos. Então a moral era regida por Deus. E a consciência daqueles que não eram, daqueles que era regido pela vida, daqueles que era regido pela consciência, também era um pouco mais elevada. Mas a mente do ser humano vai se treinando a deixar-se levar pelas coisas. Vemos hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época de falta de temor a Deus, onde vemos cristãos vivendo uma época em que nem Deus rege a sua consciência moral e nem a sua própria consciência o rege. Porque não existe mais moral. Enfim, a sua consciência humana foi treinada a entender que nada faz mal. Antigamente se fazia um calor de 40 graus e estava lá as mulheres, não estou falando de irmãs, com as suas camisetas, saia ou às vezes calças, e estava 40 graus. Hoje em dia está o calor de 26, 28, 30 graus. E elas estão com seus tops e as suas bermudas. Não posso chamar de bermuda aquilo, mas vocês já me entenderam. Isso é a falta de moral. A consciência já imputou que isso não faz mal, ou seja, não existe esse senso de moral mais. E muito menos eles dão liberdade para Deus reger a consciência moral deles. Porque se Deus regesse a consciência moral deles, eles não fariam isso jamais. É bem mais complicado isso quando nós vemos cristãos, pseudo-cristãos, fazendo isso. Dentro da igreja vai caçar no pé. E na época de calor faz a mesma coisa do que o mundo. Eu escutei uma frase certa vez e eu levo para a minha vida. Não estou dizendo que eu sou santo, estou dizendo que eu tenho minhas falhas, como todo mundo, às vezes grandes, às vezes até maior que as suas. E um pastor certa vez disse assim: cuidado com a maneira com que você vive a sua vida. Porque a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém pode ler. A sua vida pode ser a única Bíblia que alguém pode ler. Ou seja, tem pessoas que podem nunca pegar uma Bíblia para ler. Mas ela, através do modo que você vive, sabendo que você é cristão, ela sabe que a Bíblia diz que aquilo é errado fazer, porque você não faz. Enfim, vamos continuar, né?
A palavra-chave de hoje é consciência. Havendo perdido a filiação de Deus e estando separado daquela vida que vem do Criador e tendo recebido em seu ser o veneno do pecado, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, estando sujeito a Satanás, o homem partiu do Éden em condições bem diferentes das anteriores. Agora o mundo está sob maldição. O homem havia perdido a inocência, a pureza, a perfeição, tanto de mente quanto de vida, tornando-se então como, entre aspas, o autor do livro diz, como deuses, por estar em comunhão com o Deus deste mundo. Entenderam? O homem se tornou como deuses por estar em comunhão com o Deus deste mundo. Nós está falando da heresia. Leamos lá 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4. Ok? Agora o homem, conhece a diferença entre o bem e o mal. Mas isso já não lhe traz vantagem alguma. Perdeu a comunhão com Deus, não está mais em Cristo, alienou a capacidade de conhecimento espiritual, foi prejudicado no espírito, na alma e no corpo, e mais uma coisa ele reteve: a sua livre e espontânea vontade, pela qual poderia escolher entre o bem e o mal. Permaneceu tal qual era antes um ser livre, responsável perante Deus, por uma maneira de agir. Ou seja, ele continuou tendo o livre-arbítrio. Ele continuou tendo o livre-arbítrio. Ele reteve o livre-arbítrio. Ok? Boa pergunta. Nenhuma? Eu vou continuar, Dentro da dispensação da consciência, nós temos algumas alianças. E é delas que eu quero falar agora. Quero falar primeiro da aliança adâmica ou adêmica. Mas como alguns pregadores costumam dizer, a aliança adâmica. Da parte de Deus, essa aliança celebrada lá no Éden foi a solução divina para o problema do pecado que surgiu como consequência da queda. Antes disso, não havia, logicamente, sacrifício pelo pecado. Não precisava de sacrifício nenhum para a expiação do pecado. Mas Deus proveu uma oferta pela qual o homem poderia reencontrar a pureza e a comunhão com Deus. Nós podemos ver isso lá em 1 João, no capítulo 1, versículos de 3 a 7. A liberdade da morte e a ressurgência do mundo foram incluídas nesse plano. Essa provisão era o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: eis que o pecado, ou seja, a oferta pelo pecado, jaz à porta. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus falou isso a Caim. A primeira família, assim ensinada por Deus, entendia isso perfeitamente e manteve esse costume de oferecer sacrifícios expiatórios, de maneira sobre altares de pedra, 7
Enoque, Noé e outros da linhagem piedosa mantiveram vivo esse testemunho de fé todo o período antediluviano, ou seja, todo o período antes do dilúvio, de mais de 1500 anos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. A maneira correta para o homem expressar o desejo de entrar em comunhão com Deus era aceitar o caminho da redenção, provida por Deus na instituição de sacrifícios de sangue. Pastor Davi, oi, querido. O senhor está falando que foi Deus, mas onde na Bíblia diz que foi Deus? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4 também. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus capítulo 11, versículo 4. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Isso significa, então, que Abel ouviu a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Transmitida por Adão, e que creu, demonstrando a sua fé na oferta de sangue, que era um tipo do grande Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 29. Sabemos, então, que como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que ali o autor de Hebreus escreve que, pela fé, Abel ele ofereceu mais excelente sacrifício do que seu irmão. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pela pregação da palavra. Então nós entendemos que Abel, ele ouviu a palavra, ele ouviu a pregação. E ouviu de quem? Ouviu do seu pai, ouviu de sua mãe. Mais propriamente de seu pai. Então, se cumpre a palavra do Senhor mais uma vez. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E quando ele foi oferecer seu sacrifício, ele ofereceu por fé. Como se diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. E Deus aceitou o seu sacrifício. Duas atitudes para com a provisão divina. Abel, pela oferta de sangue, mostrou penitência e um desejo de aproximar-se de Deus. Abel, ele mostrou que ele queria perdão dos seus pecados e queria se aproximar de Deus, porque essa era a maneira de se aproximar de Deus e de pedir perdão dos seus pecados. E queria obedecer a Deus. Ele queria mostrar para Deus que estava sendo obediente. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 4, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Caim, pela oferta destituída de fé, dos frutos do campo e cultivava, demonstrou um espírito de autoconfiança e rebelião, desprezando o Redentor, como se pudesse prescindir dele. Stevens diz assim: assim já naquele tempo, os homens se dividiram em duas classes distintas, uma evangélica e a outra racionalista, uma penitente e outra impenitente, a classe crente e a que procurava estabelecer a sua própria justiça por meio das obras, a trinitária e a unitária, uma que o testemunho de Deus quanto à sua filiação através da regeneração, e outra que se considerava como filhos de Deus.
quando na realidade são filhos de Satanás. O que Stevens queria dizer era exatamente o retrato de Caim. Abel chegou com seu sacrifício de coração quebrantado, contrito, querendo se aproximar de Deus e pedir perdão dos seus pecados. Caim chegou com seu sacrifício perante Deus, destituído de qualquer fé, mostrando o espírito de autoconfiança, mais ou menos assim: eu não preciso, estou fazendo por obrigação porque meu pai me ensinou. Eu não preciso disso, porque eu sou eu. Eu sou filho do primeiro homem criado por Deus, não preciso disso. Enfim, nós vemos muito isso hoje em dia. Nós ensinamos e levamos nossos filhos para a igreja. Mas nós ensinamos, como Adão ensinou Abel e a Caim. Mas nós não podemos obrigá-los a crer. Crer, ter fé, é uma escolha pessoal deles. Infelizmente, tem alguns que levam tempo, ou tem uns que não creem, né? É isso que nós vemos nos dias de hoje. Enfim, vamos continuar aqui que as horas se avançam. Vou pular aqui um pouquinho hoje sobre a linhagem ímpia da civilização. O juízo sobre a época da consciência. Diante da necessidade de castigar as suas criaturas, Deus manifestou outra vez a sua paciência e graça, separando um pregador de justiça, Noé, que durante 120 anos, gente, pensa bem, Noé pregou 120 anos. Já pensou? Vou repetir a frase, tá? Diante da necessidade de castigar as suas criaturas, Deus manifestou outra vez a sua paciência e graça, separando um pregador de justiça, Noé, que durante 120 anos, isso você pode ver lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, ele avisou do castigo que viria. Pela repetição da declaração de que a terra estava cheia de violência, cheia de pecado, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 13, podemos concluir que, segundo o exemplo de Caim e Lameque, o povo se entregava a maltratar uns aos outros, ofendendo as suas consciências que manifestaram imponentes para refletir. Perdão, queridos. Vou ler de novo para vocês. Podemos concluir que, segundo o exemplo de Caim e Lameque, o povo se entregava a maltratar uns aos outros, ofendendo as suas consciências, que manifestaram imponentes para refreá-los. Avisado por Deus, e quem avisou a Noé foi o próprio Deus, Noé construiu a sua arca, a famosa arca de Noé, que está lá no Monte Ararat. Sim, existe até hoje, claro que não inteira, né? Existem lá seus fragmentos. A Bíblia, tudo que a Bíblia fala é provado.
É muito interessante isso. A Bíblia ela não é mentirosa, não há inerrância na Bíblia. Tanto que o Monte Ararat ele é protegido por minas e exército. Você não pode chegar perto do Monte Ararat justamente por causa da Arca de Noé. Tá? Pesquisa aí na internet que você vai ver. Avisado por Deus da aproximação do dilúvio, Noé construiu uma arca conforme as medidas e segundo os planos de Deus. É provável que até este tempo... É provável não, ó. O escritor do livro ele fala errado. Ele diz assim que é provável que até o tempo de Noé nunca havia chovido. Não, não é provável. A Bíblia diz que nunca havia chovido. Tem escritor que não lê Bíblia para escrever. Nunca havia chovido. Ok? Ah, pastor Davi está falando besteira, está falando heresia. Então não, Gênesis capítulo 2, versículo 6, diz que um vapor à noite subia da terra e regava as plantas. Era assim que se era feita a rega das plantas, de toda a relva, de toda a árvore. Era dessa forma. Por isso que o povo não acreditava que ia cair água do céu, porque eles nunca tinham visto isso. Ok? Vamos continuar. Alguma dúvida? Minha irmã Yasmin hoje, ó, deu linha do estudo. Porém Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. Por quê? Alguém sabe por quê? Acho que vocês já leram alguma vez. Por que Noé foi salvo? Por que Noé foi escolhido ser salvo? Alguém sabe por que Noé foi escolhido ser salvo com a sua família? Marita, sabe? A Bíblia diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Ah, eu não acredito. Poxa, como não acredito? Lê lá em Gênesis capítulo 6 e versículo 8. Lá diz que Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Vemos, portanto, que outra vez a graça de Deus tornou-se uma derrota. Tornou uma derrota em vitória. Pois as trevas jamais acharão um meio para vencer a graça de Deus. Jamais. Falhou a consciência como instrumento para governar os homens. Falhou. E se falhou nos dias em que a consciência era mais sensível, pense bem, a consciência falhou naqueles dias para governar os homens. Querido, a consciência falhou para governar os homens naqueles dias a quais os homens eram mais próximos de Deus. Imagine hoje qual a consciência já não tem governo sobre a moral. Você acha que a consciência hoje vai conseguir reger alguma coisa? Pois é. Falhou a consciência como instrumento para governar. Os homens para... Falhou a consciência para governar os homens. Como tem falhado até hoje, vai falhar. A única coisa que não falha para governar os homens é Deus. E se falhou naqueles dias em que a consciência era mais sensível, quanto menos servirá ela hoje, depois de tantos séculos de endurecimento, tanto de consciência quanto de coração. Esforça-se em viver segundo a nossa consciência, é apenas um método certo para cair em pecado. Porque a nossa consciência nos leva para as coisas da terra, e as coisas da terra são pecaminosas, porque o mundo jaz no maligno.
uma coisa importante. Já estou terminando a aula, não quero ser cansativo hoje. Estou sentindo falta aqui de algumas pessoas hoje. O Adriano, enfim, estou sentindo falta aqui. Mas eu vou tentar terminar logo. Uma coisa importante que eu quero falar aqui com os irmãos. A longevidade nos dias do dilúvio. A longevidade, ou seja, a longa vida nos dias do dilúvio. A questão surge sobre a longevidade dos homens antes do dilúvio, como está relatado lá no capítulo 5 de Gênesis. Aos que têm esforçado para resolver o problema, declarando que o ano aqui realmente indica uma fase de lua com 28 dias. Parece ter razão e até encontrado a declaração de que certos homens viviam apenas 90 anos e 91 anos e 105 e geraram filhos. Dividido esses anos por 13, há 13 fases de lua num ano, correto? Achamos a situação impossível, pois, segundo esse método, eles tornariam pais e filhos quando tinham apenas 5 anos. É incrível. Eu dou risada porque é incrível. Como as pessoas tentam deturpar a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Sara gerou com 91 anos. E homens de Deus geraram com mais de 100 anos. E aí eles começaram a dizer que não foi anos, foi períodos solares. Porque a cada período de mudança de lua, fase de lua, que era contado o ano. Então nós vamos fazer a conta. Se cada ano, aqui está a conta. Se for assim realmente, a lua cada 28 dias. Parece que, né? Tal. Ó, dividimos esse ano por 13, porque há 13 fases de lua no ano. Se for assim, essa situação é impossível. Pois, segundo esse método, eles se tornariam pais com apenas 5 anos solares. 5 anos solares seria nossos 5 anos. Com 5 anos de idade. Aí o milagre seria maior ainda, né? Uma criança de 5 anos ser pai. Pera aí. Por quê? Como assim? Por quê? Vamos pegar 13 vezes 5. Dá 15, sobe 5, 65. Correto? 13 vezes 5, 65. Não é isso? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. 13 vezes 5, 65. Se for essa conta que eles estão fazendo, com 65 anos, que é um ano aqui desse método que eles estão falando aqui, que há 13 fases de lua num ano, então, com 5 anos, nesse método, um homem teria 65 anos. Só que na realidade ele teria 5 anos solares. Impossível ter filho. Então quando a Bíblia diz, escute bem, quando a Bíblia diz que tinha 65 anos, era 65 anos. Quando a Bíblia diz que era 90 anos, era 90 anos. Quando a Bíblia diz que era 120 anos, era 120 anos. E isso tem explicação. Tá? Não tentem deturpar a Bíblia. Ok? Se você fizer as contas, você vai ver que com 7, 8 anos, nesse método, as crianças estavam tendo filhos. Enfim, outra coisa que eu quero falar, deixa esse assunto de lado, que já é mais provado que não é correto essa conta que eles fazem. Eu falo essas coisas assim no meio da aula importante, que é para vocês terem
base para refutá-las. Entendeu? O homem parou de viver tanto por causa que Deus não queria que o pecado vivesse tanto. Deus deu ordem, que nem depois do dilúvio, Deus deu ordem para que o homem comesse carne. Você lembra na primeira aula que eu falei que o homem só devia comer frutas? O homem foi feito para comer frutas, por isso que nós temos tanto problemas de saúde hoje em dia por comer carne. Por isso que o homem vivia bastante. Depois do dilúvio, Deus deu ordem ao homem comer carne, por isso que a idade foi reduzida. Tá? Então não falemos besteiras. Segunda coisa que eu quero falar, as evidências do dilúvio. Por toda parte do mundo, a face da terra revela aos cientistas verdadeiros as evidências de que houve um período em que a superfície da terra ficou coberta com água. Além disso, há lendas dos povos mais afastados da civilização, como também nas histórias dos povos da antiguidade, noticiam uma catástrofe que o mundo ficou coberto com água. As lendas, de fato, são corrompidas de tal forma que existem quase nada de similaridade com a história verdadeira achada na Bíblia. Mas pelo fato da existência de tais lendas, devemos ficar certos de que a história pura da Bíblia não é uma invenção dos antigos, ou uma mera fábula, mas sim um fato que pode ser provado. Provado, que nem eu te disse, lá está a arca no Monte Ararat, cercada por minas e um exército que não deixa você chegar perto. Ok? Alguma pergunta? Concernente à aula. Vamos lá. Já estou terminando. Hoje eu não quero me estender muito. Quero falar de dois homens. Um, que nós já temos aqui dado uma pincelada nele, que achou graça perante os olhos do Senhor, que é Noé. E outro que vocês têm ouvido falar um pouco, alguns que estão na igreja há algum tempo, né? Têm ouvido falar muito, que é Enoque. São dois homens importantes na época da consciência. Enoque e Noé. Estes dois homens, na sua relação com o juízo, com que terminou esta época, eles tornaram-se tipos de duas classes diferentes de povos. Mas não qualquer povos de Deus, é claro. Na sua relação com o juízo, com que terminaram a época em que estavam vivendo, e nós podemos trazer para o dia de hoje. A da igreja ou a da graça. Terminado este período, no juízo chamamos a tribulação. Antes da tribulação será tirada deste mundo a igreja, o povo de Deus. Durante esta época, os crentes vivos e mortos que aceitaram ao Salvador, desde o dia do Pentecoste, porções das Escrituras que tratam desse assunto são 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13 até o 18, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o 14, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Enoque, sendo ele trasladado antes do dilúvio, olha que coisa linda. Enoque, sendo ele trasladado antes do dilúvio, é um tipo figurativo da igreja, no seu arrebatamento antes da tribulação. Noé tornou-se o tipo de Israel, o povo de Deus da antiguidade. Estes passarão pela tribulação, mas serão perseverados no meio dela, como Noé era preservado através do dilúvio. Entenderam? Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada. Noé representa Israel, que vai passar pela grande tribulação, mas vai
ser preservada, como Noé foi preservado no dilúvio. E a arca? A arca é muito simples. Certa vez eu vi, eu estava no culto, e eu estava lá na porta, já sendo pastor. E eu estava vendo um pastor pregar e dizendo que falar que a arca era a igreja. Eu já gritei lá da porta, a arca é Jesus. Porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Tá? Vamos lá, não vou continuar aqui não, vamos lá. A arca, ela tipifica Jesus. A arca representa um lugar de refúgio, um lugar de salvação. Para Israel, ela representa um método de segurança divina durante a tribulação. Para os crentes de hoje, para nós, ela revela a verdade de que nada de condenação há para os que estão em Cristo. É interessante notar que a palavra trazida betume, em Gênesis capítulo 6 e versículo 4, é a mesma palavra que em Levítico capítulo 17, versículo 11, é trazida por expiação. Alguma dúvida? O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que ontem passado o período da inocência. Entra o pecado, começa o período da consciência. E quando o homem é regido pela sua própria consciência, ele começa a cair no pecado. E quando ele cai no pecado e não se volta a Deus, a sua consciência o leva para lugares a qual ele mesmo não consegue voltar sozinho. E cai num buraco escuro a qual ele não consegue sair, nem ao mesmo levantar sua mão. E ele, por sua consciência e orgulho, não pede ajuda a Deus. Mas quando nós deixamos não nossa consciência reger a nossa vida imoral, mas deixamos Deus, deixamos Jesus reger a nossa vida e a nossa moral, nós então vivemos uma vida melhor, uma vida de moralidade até melhor. O senhor está falando de vestimenta, o senhor está falando de... Eu estou falando de padrão de ser. Sabe? As pessoas dizem assim, a roupa não me faz. Tá bom. Realmente, a roupa não faz a moral, mas a moral faz a roupa. E quando a consciência ela rege a moral cai. Mas quando Jesus rege a moral sobe. Porque Jesus só nos leva para cima. Amém? Essa foi a segunda aula das 7 dispensações. Amanhã estudaremos a terceira dispensação. É a dispensação do governo humano. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus lhe dê uma noite de paz, de bênção, de um sono reparador.